Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Irmãos, eu me lembro de um fato que aconteceu comigo certa vez. Eu me lembro que, ainda solteiro, na rádio, trabalhando, uma senhora me disse que, a gente conversando sobre família, sobre casamento, ela me disse uma frase, isso já há mais de 15 anos atrás, que me marcou bastante. Ela disse o seguinte, conversando sobre família, sobre casamento, ela disse: quando você se casar, você vai ver que a realidade, William, é diferente de um sonho. Eu nunca me esqueci da fala daquela senhora, porque a fala dela era a fala de alguém que, não sei o motivo, estava profundamente magoada e decepcionada por algum motivo, algo aconteceu, eu não sei bem. Confesso que naquela época aquilo me assustou bastante e eu não aceitei o que ela disse, sem considerar até os motivos pelos quais ela havia dito isso. Mas hoje eu entendo que, em parte, ela estava me dizendo que o sonho é diferente da realidade. O que todos nós podemos comprovar com a realidade. E eu gostaria de começar esse nosso sermão perguntando aos irmãos, aos adolescentes, perguntando aos jovens solteiros: quando você se casar, como você sonha a sua família? Como você planeja? Já parou para pensar nisso? Você que está namorando, você que ainda não encontrou ainda a pessoa com quem você vai passar uma boa parte da sua vida, com quem você vai entrar em aliança. Mas quando você se encontrar com essa pessoa, como vai ser? Eu me lembro que quando eu e Thalita namorávamos, nós conversávamos muito sobre isso. Nós conversávamos sobre filhos. É bem verdade que não havíamos planejado lá naquela época 4 filhos. Mas o Senhor mandou e todos eles foram planejados pelo Senhor. Mas, meus irmãos, como o solteiro sonha com sua família? E eu pergunto aos casados: a sua família é do jeito que você sonhou? Tudo saiu como planejado? O marido é aquele príncipe encantado que você sonhou. A esposa é aquela princesa que você só a via quando encontrava para namorar, e na casa, na igreja, você a via sempre muito bem arrumada. Essa é a realidade? O sonho, a sua família é do jeitinho que você sonhou? Eu pergunto isso, meus irmãos, porque nós sonhamos em ter uma família perfeita. Uma família tal como nas propagandas de margarina, sentados em um gramado, em cima de uma toalha, fazendo um lindo lanche. Nesse sonho é interessante que não há nem muros nas casas, porque não existe violência nesse sonho que sonhamos. As pessoas sonham em ter 2 filhos, uma casa linda, sem muro, porque não haverá violência. Mas, e quando a realidade chega? E quando o casamento de fato acontece? E quando o príncipe se torna um sapo? Quando aquele que deveria lhe dar alegria, na verdade você descobriu que também lhe trouxe dor. E quando você descobrir que você é também o motivo da decepção daquela pessoa que você não queria ter decepcionado. E quando a morte, que não está nos planos, nem nos sonhos de outrora, invade a nossa casa e leva quem a gente ama.
quando a morte arranca da gente o marido, a esposa, o pai, o filho, e aquele sonho tão bonito, aquele quadro tão colorido, se transforma em algo triste, em preto e branco, onde há lamento, choro, tristeza. Pensando nisso, eu me lembrei de uma família que viveu algo parecido. A família do texto que vamos ler. E eu quero que você volte os olhos. Esse é o nosso primeiro tópico. Quando um sonho se torna um pesadelo. Volte os olhos para o texto, nós vamos ler os 5 primeiros versículos apenas. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, essa história, a história desta família se passa no período de Juízes. Como você sabe, você que conhece a Escritura, esse foi um período muito conturbado, um período de muita instabilidade. E esta família, a família de Elimeleque, de Noemi com seus 2 filhos, habitava em Israel, habitava em Belém. Esta família morava num lugar muito especial para o povo de Deus. Essa família conhecia a Deus, conhecia ao Senhor, conhecia o povo de Deus e habitava num lugar muito especial. Imaginemos, eu quero convidá-lo a fazer isso. Noemi significa agradável, prazeroso. Elimeleque significa meu Deus é rei. Belém significa casa de provisão, de fartura ou casa de pão. Vê se não é um cenário perfeito. Aquela que é agradável casou com aquele que o nome diz que Deus é meu rei e habita num lugar de provisão, num lugar de pão. Que lugar legal. Que cenário lindo. Mas a adversidade chegou. Bateu na porta desta família, e não só desta, mas de todo Israel. Aquele casal, com seus 2 filhos, agora tiveram que deixar a casa de pão, tiveram que deixar o povo de Deus, tiveram que mudar os seus planos, tiveram que lidar com uma realidade que não sonharam, que não planejaram, tiveram que ir para um outro lugar, tiveram que ir para Moabe. E meus irmãos, Moabe não era um lugar tranquilo para a fé, era um lugar pagão, uma terra pagã. O Deus de Moabe requeria, aceitava sacrifícios humanos, para a gente ter uma ideia do contexto. E os irmãos se lembram que quando o povo, os espias, chegaram para espiar a terra prometida, a notícia dos grandes feitos do Deus de Israel chegou primeiro, a ponto de causar espanto naqueles homens. Agora, a notícia que chega em Moabe é de que aqueles que eram cuidados por Deus, aqueles que foram conduzidos pelo Senhor, pelo deserto, na saída do Egito, aqueles que entraram na terra, aqueles que viram o Senhor realizar grandes feitos, agora estão a padecer. Não chegou em Moabe uma notícia boa, antes chegou uma notícia
de que o povo de Deus, de que aquela família estava carente, porque na terra de pão já não tinha pão, já não havia mais provisão. Que cenário! 2 jovens tementes a Deus, com nomes sugestivos, viviam em um lugar fantástico e tiveram que se mudar, tiveram que levar os 2 filhos, e a gente nota que de cara o sonho já não sai como planejado. Como a gente pode saber disso? Se por um lado Noemi significa agradável, prazeroso, Elimeleque, Deus é meu rei, o nome dos filhos já mostra que a circunstância do nascimento já não foi das melhores. Malom significa doente, Quilion significa fraco. Os filhos já não tinham um nome que expressavam algo que trouxesse felicidade. Esse casal, então, toma a decisão, diante da adversidade, de ir em busca de um lugar melhor. E note que o texto vai dizer que eles pretendiam passar um tempo ali. Não era de mudança definitiva para Moabe, era para passar um tempo, até que as coisas ficassem melhor. E então poderiam voltar. Seria o alívio para um sofrimento temporário. Agora, imaginemos, vamos para Moabe. Vamos chegar lá, as coisas estarão melhor do que aqui? Como poderia estar? Vamos para lá, talvez haja uma solução melhor. Chegam em Moabe, uma terra hostil à fé. E as coisas, ao invés de melhorarem, pioram. Noemi perde o seu marido. O que estava ruim, piorou. Agora, longe de sua terra, ainda viúva. Passou-se algum tempo, os filhos, que nasceram num contexto de fé, os filhos que nasceram em Israel, os filhos que conheciam a Deus por meio de seus pais, agora chegam e dizem assim: mamãe, nós vamos casar com moabitas. Não estava nos planos isso. Não era para ser assim, Noemi. Noemi, se tivesse o esposo ainda, poderia ter dito: saiu fora do plano. Era para a gente casar, viver bem lá em Belém, está tudo tranquilo. Nossos filhos eram para se casar com mulheres que também servem ao Senhor. Mas agora eles chegam e trazem a notícia de que vão se casar com uma mulher totalmente estranha, com uma mulher que não serve ao nosso Deus. Eles vão entrar em aliança com alguém que não entra em aliança com o nosso Deus. A coisa está piorando para o lado de Noemi. Não bastasse isso, não estava tão ruim a ponto de não poder piorar. Noemi perde seus 2 filhos. Um ambiente hostil à fé, sem o marido, os filhos em casamento misto, diferente daquilo que planejou, a solidão do luto, porque não haviam israelitas ali. O sofrimento de Noemi se agrava. O sofrimento daquela mulher cresce cada vez mais. Sem esperança e ferida, Noemi então decide voltar à sua terra. Volte os olhos para o versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela ouviu, chegou a notícia: olha, a miséria lá acabou, o Senhor deu pão para o seu povo. Noemi então decide voltar para a sua terra. Mas observe, ela conhecia ao Senhor. E o que eu acho fascinante nesse texto é que Noemi, mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de um cenário que ela não planejou, ela consegue fazer algo incrível. O versículo
que lemos, versículo 6, diz que se dispôs ela com as suas noras e voltou. As noras foram influenciadas por uma mulher que, mesmo em meio ao sofrimento, ainda assim conseguiu exercer uma certa influência sobre elas. O sofrimento de Noemi, embora grande e surpreendente, não fez com que ela deixasse de ser influente pelo próprio testemunho da fé. Ela conseguiu influenciar as noras pagãs. Elas consideraram seguir Noemi. Mas no meio do caminho, Noemi para e diz: isso não vai dar certo. Voltem para a casa dos pais de vocês. Vocês vão ser felizes, versículo 9. O Senhor vos dê de que sejais feliz, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Ela diz, no meio do caminho ela diz: não, vamos fazer o seguinte, voltem, não vamos comigo não, fiquem aí, voltem para trás, se casem novamente, vocês terão a possibilidade de casar-se novamente, e considere que casar novamente aqui nesse contexto era ser assistida, garantia que nenhuma tinha ao seguir Noemi. Muito pelo contrário, Noemi sabia que essas mulheres, sendo moabitas, não seriam aceitas de bom grado no meio do povo de Israel. Mas ela diz: voltem, vai ser melhor para vocês ficarem aqui, se casem, vocês vão ser assistidas. E elas choram, versículo 9 diz: choraram. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Ela vai dizer: olha, não tem possibilidade de vocês serem assistidas. Não tem possibilidade de eu voltar a gerar, ter outros filhos, e então esses filhos poderem casarem-se com vocês. Não existe essa possibilidade. Noemi é uma mulher que, embora com fé, não tinha esperança. Seu retorno para Israel era um retorno para o próprio fim dela. Um retorno para o próprio fim. E o que é interessante nesse texto é que Noemi, meus irmãos, mesmo com tudo isso, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com a vida virada de pernas para o ar, por assim dizer, ela não atribui isso ao diabo. Olha o versículo 13. Ela diz o seguinte: esperá-los-eis até que viessem a ser grande, abster-vos-ieis de tomardes marido, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A ideia aqui é de que Deus se levantou contra ela como um guerreiro, como alguém que estava diretamente a pelejar contra ela. Ela não estava atribuindo nada ao diabo, mas ela estava reconhecendo que Ele, o Deus de Israel, é soberano e que controla tudo, até o sofrimento que abateu a sua casa. Ele controla até o descontrole da vida de Noemi. Até o que não pode ser resolvido ou entendido. Tamanho sofrimento. Noemi reconheceu que o Senhor estava no controle. Ele é soberano. Meus irmãos, como disse, os nossos sonhos não são perfeitos, a realidade nem sempre é prazerosa. O sonho às vezes se transforma em pesadelo, a alegria em tristeza. As pessoas podem pensar, e não é difícil ouvir isso: onde estava Deus,
que não viu aquele abusador vindo em minha direção quando eu ainda era criança. Alguém pode perguntar onde estava o Senhor que não viu ou não impediu que a pessoa que eu tanto amo me ferisse tanto? Ou onde estava o Senhor quando o meu casamento desmoronava? Onde estava o Senhor quando os meus filhos que cresceram na igreja se distanciavam dele? Onde estava o Senhor quando tudo ia bem e a enfermidade invadiu a minha casa? Onde estava o Senhor que deixou a morte levar quem eu tanto amava? E, meus irmãos, eu não vejo problema nessas perguntas, porque penso que o maior problema pode estar na resposta dada a todas elas. Noemi sabia que Deus estava, independente das circunstâncias que ela e sua família estavam vivendo, apesar de tudo que ela estava vivendo, Ele estava no controle de tudo, reinando soberanamente. E que até o mal que sobrevinha sobre sua casa estava debaixo do controle de Deus. E Noemi não lança nenhuma palavra de maldição ao Senhor. Nossas casas não são perfeitas, e eu repito mais uma vez. Nossos casamentos, a criação dos nossos filhos, às vezes tudo pode ir mal. Mas devemos ter a fé firme de que o Senhor, o dono da nossa casa, governa ela. Mesmo em noites escuras, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à tristeza, mesmo com o filho dizendo que não crê mais no Senhor, o Senhor continua a ser o Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família. Talvez a escuridão do momento faça com que você não enxergue isso de forma nítida. Talvez a escuridão da alma, da tristeza e do sofrimento não te deixe ver que o Senhor está do seu lado. Mas não tenha nenhuma dúvida disso, de que Ele está com a sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, com seu marido, com as suas finanças. Meus irmãos, o texto prossegue. E aqui a gente chega no nosso segundo ponto. Que quando tudo vai mal, a gente descobre que Deus está agindo. Versículo 16, eu quero convidá-lo a ir comigo. Diz assim: disse, porém, Rute, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aquela que tinha solidão, encontrou uma fiel companheira. O que poderia haver de bom em tudo isso? Olha o discurso de Rute. É fascinante o que ela diz, não porque ela diz, olha, eu vou com você, mas porque ela diz, Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Uma moabita, uma pagã, por meio do testemunho de uma mulher moída pelo sofrimento, ferida, machucada, uma mulher é usada por Deus para trazer outra à fé. Rute sofreu tanto para que alguém chegasse ao conhecimento de Deus? Não podemos afirmar isso. Mas podemos dizer que tudo isso, a ida para Moabe, que tudo aquilo que ela passou, esteve sempre debaixo do controle de Deus, e que de certa forma todas estas coisas cooperaram para que alguém que não faz parte da família de Deus fosse levado, despertado, chamado eficazmente, por assim dizer, para a fé. É preciso pensar que esta moabita
era o socorro de Deus para a israelita que sofria. Porque quando Noemi volta, Noemi não tem condição alguma. Se você voltar os olhos para o final do capítulo, você vai ver ela dando o resumo da vida dela. Ela vai dizer assim: me chamem de Mara, me chamem amarga, a coisa não está boa, aconteceu isso e isso comigo, a situação está assim. Ela não tinha motivos para sorrir, ela não tinha motivos para se levantar, mas olha quem está do lado dela. Alguém que está dizendo: olha, eu não deixo você. Se for preciso, eu vou morrer do seu lado. O seu Deus é o meu Deus. Alguém que caminharia com ela e seria a provisão para a salvação de Noemi e de sua família. Mas não somente isso. Aquela que também seria usada por Deus para ser da genealogia de Cristo que alcançaria todas as famílias da terra. Noemi dá um resumo. Não tinha condição nem de ir ao campo. E se você virar a página e for para o capítulo 2, você vai ver que Noemi não tem condição de fazer coisa alguma. E Ruth diz: olha, eu vou para o campo, eu vou colher as espigas, eu vou fazer alguma coisa. E o texto, no avançar do texto, no avançar da história, nós vamos ver que isso era algo extremamente perigoso, a ponto de o resgatador Boaz dizer assim: olha, fica aqui com as outras mulheres, para que ninguém abuse de você. Ela vai e começa a juntar, e o que eu acho incrível é que o texto no capítulo 2 vai dizer que, como que por uma coincidência, como que por acaso, Ruth encontra Boaz. E resumindo a história que você já conhece, ele se casa com Ruth. E Noemi, avance algumas páginas da sua Bíblia, vá até o capítulo 4 comigo. Versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. As piores adversidades que sobrevêm sobre você e sobre a sua casa não estão distante dos olhos do Senhor. Os problemas que a sua família passou ou passará ainda com toda certeza, pois ainda vivemos em um mundo caído, não está ou não será perdido de vista pelo Senhor. O Deus que te chamou eficazmente, que levantou a sua família, cuidará dela até o fim. Fará milagres. Ainda que você não consiga ver, o Senhor restaura casamento. O Senhor chama filhos desobedientes à fé. O Senhor cura. O Senhor consola aqueles que perderam alguém. O Senhor mantém a família de pé até o fim. Descanse nessa verdade, sabendo que, como temos visto,
A grande história da Bíblia é a grande história da redenção. Não é sobre a história de Noemi ou de tantos outros, mas é o quanto a vida de tantos outros contribuíram para a grande história de redenção. E eu encerro perguntando: em que a sua família tem contribuído para essa história de redenção? Para o avanço do reino, para o alcance dos eleitos? Em que todo esse sofrimento tem contribuído para a manifestação do Filho de Deus? Porque é certo que até o sofrimento que sobrevém sobre nós contribui e deve estar a serviço dessa história maior, que é a história de redenção, onde aguardamos ardentemente a consumação. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, ore ao Senhor, reconhecendo a realidade que não é a sonhada, mas reconhecendo a realidade do cuidado de Deus para com a sua família durante todo esse tempo, e pedindo que Ele os conduza a bom termo até o dia da sua volta. Como cuidou de Noemi, aquela que não tinha esperança alguma e que recebeu o neto nos braços e que caminhava para Belém para morrer em tristeza e foi sepultada em leito de alegria. Curve sua cabeça, fale com o Senhor em oração. Deus, reconhecemos que o Senhor é o autor, o criador da família. Precisamos reconhecer que o Senhor não deixou estas famílias ao léu, abandonadas à própria sorte, mas o Senhor conduz as famílias. Ainda que a gente não veja isso, por causa da tristeza ou do sofrimento impostos pela adversidade. Reconhecemos que foi a tua bondosa mão quem conduziu nossas casas até aqui. Reconhecemos que o Senhor é quem tem guardado os nossos matrimônios, os nossos filhos. O Senhor é quem tem guardado nossas casas. Reconhecemos que é o Senhor quem tem mantido nosso lar de pé, em meio a tantos ataques constantes do mundo. Reconhecemos que nosso braço é muito fraco para fazer algo por nossas casas, por nós mesmos. Portanto, dependemos do Senhor para tudo. Guarde nossos filhos, esposas e maridos. Guarde e sustente nossos lares com tua mão bondosa, forte. Que o Senhor continue a nos surpreender como sempre tem feito, pois por diversas adversidades já passamos até aqui e o Senhor de todas nos livrou. Obrigado, Pai. Em especial, obrigado pelas mães nesse dia tão especial também. Cuide de cada uma delas, aquelas que estão nesse dia extremamente felizes, aquelas que estão com o coração entristecido porque filhos estão longe, ou filhos estão longe não só fisicamente, mas distantes delas e principalmente do Senhor. Olhe por elas, como o Senhor olhou para Noemi, se compadeceu delas, se compadeça dessas irmãs. Se compadeça dos pais, dos filhos, e que nossas casas glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus os abençoe.